Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esse dia que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui na sua presença. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos concedido para nós falarmos daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Hoje eu irei relatar um testemunho que aconteceu comigo, um fato que aconteceu comigo em 2015. Glória a Deus. Eu estava trabalhando em um restaurante e eu sentia muitas dores. Até então eu não sabia o que podia ser, porque doía muito as pernas. Eu sentia uma falta de sensibilidade nas minhas pernas. Mas chegou o ponto que eu tive que pedir demissão do meu trabalho, porque eu não aguentava mais trabalhar. E eu estava com um mês e tal que eu tinha pedido a demissão do meu trabalho. Eu amanheci um dia com uma dor em cima aqui, parecia ser nos rins, mas não era nos rins, era no quadril, aquela dor no meu quadril. E quando eu senti aquela dor, que eu levantei da cama sentindo aquela dor, eu já observei que a minha perna ela já estava com uma falha na perna, que eu apoiava os pés no chão e eu sentia que minha perna falhava. E aquilo começou a doer muito, muito, muito mesmo. E eu fiquei 2 meses sem poder quase andar. E aí eu fui ao médico. Nessa altura eu ainda não tinha documento português, ainda não tinha documento. Era complicado eu chegar no hospital para me consultar, sem não ser particular, né? Pela unidade de saúde. E então eu fui no hospital particular e chegando lá fiz alguns exames e deu que eu estava com uma hérnia discal. Meus irmãos, minhas irmãs, e eu fui para a casa da minha irmã. Ela me levou para ficar com ela lá até eu melhorar. E aquela noite que eu saí do hospital, que eu fiz a consulta e voltei para casa com alguns remédios para tomar. E comecei a tomar medicação e nada, as dores eram cada hora pior. E naquela noite eu disse à minha irmã, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu não sei o que ia acontecer comigo naquela noite. Porque as dores, irmãs, eram imensas. E só quem sabe do tamanho da dor, quem já passou por uma hérnia discal, uma hérnia de disco. É uma dor insuportável. Até quando a gente respira, dói. E aquela noite, eu estava pensando o que seria de mim naquela noite, porque as dores eram insuportáveis. E a minha irmã foi até o quarto e disse, Alice, eu vou deixar o meu computador aqui no quarto contigo para tu ouvir umas pregação. Digo, tá bem. E nisso ela saiu, foi para a sala e eu fiquei no quarto, que eu não conseguia andar. Eu estava mesmo travada, que eu não andava mesmo. E nesse dia, meus irmãos, minhas irmãs, já estava caminhando para a meia-noite e eu ali só clamando por Deus, porque eu não tinha por quem clamar, a não ser por Ele mesmo. E aquela noite, já estava andando para a meia-noite, e eu falando com Deus, digo, meu Deus, se o Senhor não tirar essa dor, se o Senhor não fizer algo para mim nesta noite, eu não sei se eu vou amanhecer viva com tantas dores que eu estou sentindo.
E eu orando ao Senhor, clamando ao Senhor, naquela angústia. Eu estava já com uns 4 dias que já não comia direito, não dormia porque as dores eram muito grandes, as dores eram imensas, então aquilo me deixava muito aflita. E nessa altura, meus irmãos, minhas irmãs, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas eu sabia que Jesus tinha o poder de curar. Eu sabia que Jesus podia fazer um milagre. Mas eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Nunca fui aquela pessoa, irmãs, de cair no mundo com depravação, não. O meu problema é que eu afastei, deixei de ir à igreja pelos trabalhos que eu trabalhava 13 horas nessa altura. Então aquilo foi roubando o meu tempo de uma tal forma que eu cheguei assim, a não ir mesmo para a igreja. E nem estava assim com aquele temor no meu coração. Eu estava aquela pessoa muito desapercebida das coisas de Deus. Então foi esse fato que aconteceu comigo. E naquele dia, mas eu sempre orava assim em palavras, falando com o Senhor. Nunca deixei de falar com o Senhor, mesmo que eu não tirasse aquele tempo para orar, mas sempre eu tinha em mente assim, falando com Deus. E nesse dia eu estava muito aflita. E aí eu coloquei uma pregação e começou uma pregação sobre cura. E eu comecei a ouvir aquela pregação e falando com Deus. Deus, se o Senhor não fizer algo comigo nesta noite, eu não sei como vai ser a minha noite. E não sei como vou amanhecer o dia do jeito que eu estou. E a pregação era sobre cura, que o Senhor tinha o poder de curar, de libertar. E a pessoa que estava ministrando aquela palavra, ela fez uma oração. No final da pregação, ela fez uma oração, que inclusive ela estava ministrando, falando sobre curas, falando sobre o cego de Jericó, falando sobre o coxo. Ela estava citando na palavra do Senhor os que receberam a cura da parte de Jesus. E naquela hora eu comecei a tomar posse do meu milagre, da minha cura, porque eu estava precisando de um milagre da parte de Deus. Que o meu caso era um milagre, porque a minha coluna estava torta, eu estava toda e torta em cima de uma cama. E quando eu comecei a clamar ao Senhor, e pedindo a misericórdia de Deus naquele momento, e ela ministrando, receba em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus. E eu fui dizendo, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus. E eu fui sentindo, irmãos, irmãs, uma dormência nos meus pés, subindo nas pernas e chegou até a minha cintura. Quando eu senti que foi subindo aquela dormência, a dor foi melhorando, aquela dor mesmo insuportável, ela foi melhorando. E eu fui pensando, Jesus está me curando, Jesus está me curando, Jesus está me curando. Mas para encurtar a história, meus irmãos, eu pedi para o Senhor tirar a dor. Eu não pedi para o Senhor curar, eu pedi, Senhor, tire essa dor. E Jesus tirou, meus irmãos, a dor, minhas irmãs. Jesus tirou a dor. Ele tirou aquela dor. Ficou a dormência nas minhas pernas e foi melhorando a dormência e aquela dor passou. Mas a enfermidade, ela ficou, a hérnia ficou. Mas Jesus tirou a dor, que eu consegui dormir e ainda passei ainda uns 2 meses para poder fazer a cirurgia da coluna. Então, nós confiamos no Senhor. Não importa o que tu estás passando, o que eu estou passando, mas nós sabemos que Jesus, ele pode fazer um milagre. Jesus, ele não me curou da enfermidade, mas ele tirou aquela dor que eu suportasse até o dia de fazer a cirurgia. Então, eu quero deixar um versículo que diz, em Jeremias, que diz: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Glória a Deus.
Eu me alegro muito no Senhor quando eu falo essa palavra, porque foram coisas que eu vivi, foi coisa que eu sofri. Então eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, tem o poder de fazer milagre. E o Senhor não curou, não tirou aquela enfermidade, mas Ele tirou a dor para que eu suportasse até o dia de fazer a cirurgia. Então eu conto isso, o meu testemunho, para que edifique outras pessoas, porque nós sabemos que Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. Se tu estás passando por enfermidade, por problemas, saiba que Ele está conosco. Só basta nós clamarmos por Ele. Ele nos socorre, Ele nos traz o refrigério, Ele nos traz o refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Ficamos na paz do Senhor e uma semana abençoada na paz do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.